Boa noite a todos. Bom, mais uma vez estamos aqui, nos preparando para a nossa reunião. Só um minutinho, ajeitando as novidades e pedindo à espiritualidade que nos acompanhe em mais esse trabalho na Casa Espírita. Quem não me conhece, meu nome é Oswaldo, e vamos continuar. Nós paramos na aula passada, nós paramos na questão 665, né? Nós lemos até o texto que fala sobre oração, né? Para a gente manter a nossa serenidade, né? A nossa conexão com o Pai, todo esse trabalho que a gente desenvolve com a prece. Eu li até um texto do Emmanuel, onde ele deixa isso bastante claro, né? Ele fala, se você orou, se você pediu, então acalma o seu espírito para receber as benesses da oração. Então, dando continuidade ao livro dos Espíritos, nós estamos na terceira parte, capítulo 2, exatamente na lei de adoração. Na pergunta 665, eles falam: o que pensar da opinião que rejeita a prece aos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? Essa pergunta é uma pergunta que provavelmente na época estava dando conflito, né? Que o Espiritismo teve muito conflito, principalmente com a Igreja Católica e também com os protestantes. E é interessante porque os protestantes tinham acabado de apanhar dos católicos quando fundaram a Igreja. Aí, quando surge o Espiritismo, eu achei isso até, né, na hora que você lê a história, você fala assim, a história se repete. E a gente não tem criatividade para errar, né? E aí eles começam a errar de novo. Boa noite, Maria Lúcia, Carlos. Eles não conseguem lembrar, né, do que eles sofreram na mão dos católicos. Aí eles passam a ajudar os católicos a bater nos espíritas. Então, como não está na Bíblia, então não pode orar. Não é bem assim, né? A oração, como nós estudamos nas questões anteriores da aula passada, de terça-feira, ela é você está doando bons fluidos seus, fazendo pedidos, né, intercedendo por pessoas através da oração. Então, a oração para os mortos, né, para os desencarnados, para nós espíritos não tem diferença, né? O fato dele estar desencarnado, estar encarnado, eu orar para uma pessoa viva, eu orar para uma pessoa que já desencarnou, não tem diferença. É um ato de amor, é um ato de caridade, né? É um ato onde a pessoa, do lado de lá até melhor, que ela recebe essa oração, inclusive ela sabe que sou eu quem estou fazendo. E aí acaba desenvolvendo um vínculo entre nós, e um vínculo de gratidão. Isso é interessante, né? Então, todo mundo vai aproveitar de uma oração, né? Você vai aproveitar porque você está fazendo uma conexão boa com uma pessoa que está precisando, normalmente o desencarnado, que você está fazendo oração por ele. Ele pode estar num momento de confusão, ele ainda não está entendendo o que está acontecendo com ele, né? Você já parou para pensar? Eu tinha uma experiência parecida, eu até brinco numa palestra, uma vez, quando eu viajei para fora do país, sem falar muito bem o inglês, eu me perdi numa cidade, né? Então, o meu semblante devia transparecer desespero, porque parou um carro para me prestar socorro, né? Foi muito interessante. Então, assim, eu fico imaginando que a nossa oração, ela produza o mesmo efeito no desencarnado que está confuso do lado de lá. Então, não é perda de tempo, não, muito pelo contrário, é uma coisa boa, né? Então, vamos ver a resposta que o Espírito nos dá. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação implica empregar todos os meios possíveis para testemunhar a afeição aos outros, sem entrar em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir esse objetivo. Então, foi o que eu falei, né? Se você está fazendo a coisa do seu coração, com bastante sentimento, então tem tudo para dar certo. Só um favor aí ao Carlos, à Maria Luz, vocês poderiam me falar, o som tá bom, tá tudo certinho? Como é que tá? Porque eu tenho feito algumas melhorias aqui, mas não sei.
Vocês conseguem me dar algum retorno? Bom, na hora que... Vamos, então, vamos continuar. Bom, na próxima pergunta, na 666, podemos orar aos espíritos? Equivale àquela pergunta famosa, né? Faz sentido eu orar aos santos, né? Que para nós é espírito evoluído, para algumas religiões esses são santos, né? Já vem outros que você só pode orar para Cristo ou para Deus, né? Ou Santíssima Trindade. Então, cada um tem um jeito de falar, né? Muito obrigado pelo retorno, muito obrigado. Então, o que a gente vê? Orar por santos. Não tem problema, você não tem problema nenhum. Né? Eu vou orar para Emmanuel levar minha oração até Deus. Não tem problema. Eu vou olhar... Minha mãe, por exemplo, ela é católica, né? E devota. Então, assim, ela tem as novenas dela, ela ora para Nossa Senhora, ela ora para São José, ela ora para tudo quanto é santo. Tem algum de jeito nenhum. Por quê? Porque ela faz uma sintonia. Naquele momento, é quase que um transe para ela. Você vê que ela acalma, você vê que ela serena, você vê que ela faz com fé, com humildade. Então, tudo isso serve para nós. Oswaldo, eu me tornei espírita, mas eu sou oriundo da Igreja Católica. Então, assim, não tem jeito. Se eu não orar para Nossa Senhora, né, Imaculada da Conceição, eu acho que eu estou errado, eu estou pecando. Eu uso esse termo, é até engraçado. Não tem problema, não tem problema. Né? Por quê? Porque Deus vai olhar a intenção da sua oração. E aquele espírito puro, e que é evoluído, ele vai também ampliar essa sua conexão com o Pai. Então, não vai ter nenhum problema nesse sentido. Você não está cometendo nenhum deslize. Não existe... eu brinco o seguinte, dentro do Espiritismo, a gente tem que tentar não ser esotérico. Né? O que eu chamo de esotérico? Eu começo a rir porque eu lembro das perguntas. Tem gente que começa a me perguntar a respeito de horóscopo. Aí eu explico, professor, horóscopo não é espiritismo, né? Horóscopo é um estudo que algumas pessoas fazem, né? Eu não vou aqui tecer comentários, mas não é espiritismo, né? Tem outras coisas também que não são espiritismo. Tem pessoas com muito mais crédito que eu, tipo o Divaldo Franco, ele chega e fala com todas as letras. Fala, gente, vocês podem até fazer, vocês podem até seguir, mas não é espiritismo, né? Não é doutrina espírita. Então, a gente tem que lembrar de não nos tornarmos esotéricos. Aí eu comecei a fazer oração e a cortina da minha casa balançou. Nossa, veio um espírito de luz me atender. Não, de repente é só o vento mesmo, tá? Sua janela está aberta e o vento balançou. Então, assim, é tentar evitar que tudo que acontece comigo passou a ser explicação do sobrenatural. Não é assim, não é desse jeito. Tá? Então, assim, eu posso orar para os santos? Lógico que posso, lógico que devo. Tem gente, por exemplo, que é devoto de São José. Então, ore para o São José. Santo Antônio, ore para o Santo Antônio. Não tem problema. O que eu gostaria, né, é que a pessoa ela se colocasse numa posição de humildade, ela ficasse prestando atenção naquela oração que ela está fazendo. E lembrando das 3 palavrinhas, né? Louvar, agradecer, né? Louvar, pedir e agradecer. Né? Lembrar que você vai fazer oração, seja para quem? Para que santo, vamos usar esse termo, né? Ou para que espírito de luz que você vai fazer oração, irmão José, por exemplo, não tem problema. Mas desde que você lembre, louvar a Deus, né? Pedir o que você acha que está precisando, de preferência pedir sempre a nossa melhora moral, lembre-se disso, né? Muito importante isso, e agradecer toda a ajuda que você está recebendo, né? Então, vamos continuar. O próximo item, nós vamos falar de um item, desculpa eu estar rindo, que é o politeísmo. Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, se é falsa. Politeísmo. A gente tem uma certeza que nós somos monoteístas, não temos?
Não temos essa certeza? Mas você já reparou a quantidade de deuses que nós temos hoje em dia? Nós temos o Deus do shopping center, o Deus do carro, né? O Deus da vida boa. Então, repara só, você faz sem querer, você faz... Gente, desculpa eu estar rindo, porque tem gente que isso salta aos olhos. Você faz essas adorações. Quando eu falo vocês, eu me incluo, tá? Tem gente que tem mais preocupação com o carro do que com a família. É uma coisa absurda. Então, quando você lê a Bíblia e fala sobre a árvore da vida, a árvore da vida é o que você põe no centro do seu jardim do Éden. Tá certo? Se você não é politeísta, você põe Deus. E se você põe Deus, tenha certeza que você é uma pessoa tranquila. Você é uma pessoa tranquila. Porque quem tem Deus como centro da vida, não tem nada que consiga abalar essa pessoa. Vocês lembram do Chico? Como é que o Chico era uma pessoa... Quer dizer, eu era novo, né, quando teve Pinga Fogo, então eu fui assistir Pinga Fogo como adulto, porque o Pinga Fogo foi um troço que mexeu com o Brasil, né, eles tinham planejado o número de horas e acabou que o Pinga Fogo durou um tempo muito grande, né? Pinga Fogo é o programa que teve na Tupi, na extinta TV Tupi, de entrevista com o Chico. E eles colocaram pessoas para sabatiná-lo. E aí tinha uns espíritas que ficavam achando, preocupando, tentando ajudar o Chico, e o Chico tranquilo, Chico respondendo as perguntas com bastante educação. Na hora que ele ia fazer uma pergunta que ia constranger a pessoa que estava tentando, quando ele ia dar uma resposta, que ele ia constranger a pessoa que ele estava, que estava sabatinando, sendo sabatinada, ele pedia desculpa antes, para não ser mal interpretado. Por quê? Porque Chico tinha Deus como centro da sua vida. Então, assim, Chico não tinha nenhum vestígio de politeísmo na vida dele, né? Porque na hora que você lê sobre os deuses antigos, tem o Deus da beleza, tem o Deus disso, tem o Deus daquilo. Gente, eu não estou falando que nós não devemos nos cuidar, mas eu estou falando aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ou, se você quiser falar a frase ao contrário, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, por isso que Sócrates falava, você tem que conhecer a você mesmo, porque aí você consegue enxergar essa história do politeísmo. Na hora que a gente fala do politeísmo e a gente remonta ao antigo, a gente consegue ver. Mas e agora? E agora? Você quer ver quantas vezes tem gente assim que assustador isso. Aconteceu em todos os credos religiosos. Quando teve essa eleição para presidente, as pessoas completamente esqueceram do que é ser cristão. Esqueceram. Tá? Então, assim, o endeusamento do herói, cada um escolheu o seu herói, né? O endeusamento do herói aconteceu. Igualzinho eram as crenças politeístas. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo, cuidado. Cuidado porque, por exemplo, eu não posso endeusar a pessoa que eu gosto demais. Eu posso respeitá-la, eu posso ouvi-la, eu posso seguir as coisas boas que ela fala, mas louvar é só Deus. Centro da minha vida é só Deus. Ah, mas, nossa, não sei o que eu vou fazer se fulano morrer. Você vai seguir em frente. Você vai seguir em frente. Então, você nota que, na hora que a gente lê a respeito do politeísmo, estuda a respeito do politeísmo, você nota que nós, e eu me incluo, nós mantemos várias das características dos antigos. Por quê? Porque a criação dos deuses era para lidar com nossos medos, nossas fraquezas, entendeu? Nossas angústias. Então, a gente continua lidando desse mesmo jeito. Em vez da gente lembrar que existe um Deus, existe um planejamento, existe toda uma proteção espiritual em volta da gente, aí a gente fica sucumbindo, a gente fica caindo, a gente fica reclamando, certo? Então, vamos lembrar. Então, vamos ver a resposta
dos espíritos a respeito do politeísmo. O pensamento de um Deus único só poderia ser para o homem resultado do seu desenvolvimento psicológico. Está vendo o que eu falei? Tem a ver com o meu desenvolvimento, na sua ignorância, incapaz de conhecer um ser abstrato, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura, desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar representava para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e daí acreditar em vários poderes distintos, quantos efeitos pudesse presenciar. Não ia mais do que um passo, mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a possibilidade de governar o mundo com essa multidão de poderes, sem uma direção superior, e conceber o pensamento de um Deus único. Exatamente isso. Ele surgiu, o pensamento de Deus único, ele surgiu quando eles começaram a fazer uma adoração ao sol. Eles foram matando os outros, matando assim, né? Esquecendo dos outros deuses, e começaram a fazer uma adoração ao Deus Sol. Aí ele falou, tá certo, é um Deus único, mas não é o Sol. Aí foi mais fácil para os judeus explicarem o conceito. Os babilônios também, eles já estavam derrubando o conceito do Deus único, né? do politeísmo, começando a divulgar a crença do Deus único. Então, assim, aí nós, nos dias de hoje, nós temos essa responsabilidade. Eu não tenho que ficar batendo no peito, não, minha crença é Deus único. Eu tenho que me portar também como tal. Né? Eu não posso fazer essa bagunça comigo. Né? Você vê que ele começa, é um problema psicológico. Tá? Então, assim, nós ainda temos esse problema psicológico nos dias de hoje. No que tange as coisas que eu fico elegendo como o centro da minha vida. Eu vou falar uma coisa que eu falei lá no Cefacis, lá no Centro Espírita. O único Deus que não te cobra oferendas é o Deus único, é o Pai. Ele não te cobra, ele te aguarda sempre de braços abertos. O resto, ele cobra a sua saúde, ele cobra o seu casamento, a relação com seus filhos, a relação com seus amigos, ele te cobra um punhado de outras coisas. Eles são deuses perigosíssimos, se a gente não prestar atenção aonde eu estou colocando o meu tesouro. Né? Então, cuidado. Esse assunto de politeísmo ainda não acabou, né? Que fique claro isso na cabeça de todos nós. Nós acabamos criando novos deuses na nossa vida. Nós criamos coisas que nós ficamos enfatizando. Então, não vamos ler essa pergunta como se, nossa, isso é coisa passada. Não é coisa passada. Note como que algumas pessoas reagem quando você fala assim, você está apertado? Estou, vende o carro. Nossa, o mundo cai. O mundo cai. A pessoa não consegue enxergar que se bastava ela vender o carro, se apertar 3 meses, e depois ela conseguiria resolver todos os problemas financeiros da vida dela. Os espirituais não, tá? É só os financeiros mesmo. Então, vamos continuar. Continuando, no 668, os fenômenos espíritas produzidos em todos os tempos e coincidência da mais remota antiguidade não teriam contribuído para a crença na pluralidade dos deuses? A resposta deles é claro, né? Porque as manifestações aconteciam e eles não conseguiam explicar. E é o que ele fala, sem dúvida, porque os homens chamavam Deus a tudo que era sobrenatural. Então, daí chamar espírito de deuses era, como se diz, era um pulo, né? Era só um pulo. Então, eu falei, né? E engraçado, na hora que você estuda a Bíblia, que fala que é proibido falar com os mortos, né? Lá é mortos mesmo. E aí, tem uma hora que eles falam, aí o Moisés falou assim, olha, só pode conversar com os mortos no tabernáculo. Né? Mais ou menos nós também, igual a mesa mediúnica, né? Aí ele vira e fala, daí a pouco chegamos e fala assim, na vila que tinha gente conversando com mortos na vila. Ou seja, eram pessoas médiums, né? Que tinham mediunidade muito aflorada. A resposta dele, qual foi? Nossa,
como vai ser bom quando todos nós conseguirmos falar com os mortos, né? Como seremos felizes? Mas ele não estava falando assim, espíritos levianos. Ou seja, quando a gente conseguisse ter esse contato, né? Então, a resposta dele, né, que nós éramos esses fenômenos espíritos que deu essa crença, ele fala, os espíritos seriam para eles deuses, e é por isso que quando um homem se distinguia entre os demais por suas ações, por seu gênio, por seu poder oculto e incompreensível para o homem comum, fazia-se dele um deus e rendia-lhe culto após a morte. Você vê que nós fazemos hoje isso com os artistas, né? Nós fazemos isso com os artistas. É um endeusamento louco, né? E isso não é bom, né? Porque eu tento explicar isso dentro de casa com o pessoal. Nós não temos que, eu tenho que gostar muito do músico, joia, acho fantástico, mas daí, né? Nossa, esse cara é um Deus. Não, não é assim, né? Deus é Deus. Então, continuando, nós agora vamos para sacrifícios. Você vê que todos esses itens que nós estamos falando, politeísmo, tudo isso tem a ver com a lei de adoração, né? Aí ele pergunta, a prática de sacrifícios humanos data a mais remota antiguidade. Como foi o homem levado a acreditar que semelhantes hábitos pudesse agradar a Deus? Aí a resposta dele é, primeiro, por não compreender a Deus como fonte de bondade. Ou seja, isso não, eles não entenderam o principal atributo de Deus, né, que é puro amor. Né? Eles não entenderam. Para os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito, abandona seus instintos brutais e, por isso, são geralmente cruéis, porque o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Então, assim, a resposta está aí, mas o que a gente nota, né? Porque esse sacrifício, os judeus faziam sacrifício, né? Eles iam para dentro do tabernáculo, imolavam animais, você cometia uma falta e você oferecia, para essa falta é uma pomba, para essa é uma rolinha, para essa é um cabrito, para cada uma ele oferecia, você tinha que oferecer um sacrifício diferente, às vezes mais caro, mas sempre animal puro, no sentido assim de não ter nenhum defeito, né? Não tem jeito de você não podia fazer isso. Você não podia fazer sacrifício com animais que tivessem defeito. E o detalhe é, a primeira cria era de Deus. Então, eles sempre deixaram isso muito claro, que a primeira cria era de Deus. Por isso que também foi uma tradição que o primeiro filho tinha que seguir a religião, né, o caminho da religião. E o cara ia sem nenhuma aptidão, e aí deu as maiores aberrações. Mas o que acontecia? Para eles sentir que estava transcendendo, eles tinham que passar pelo portal da morte. Ninguém em sã consciência ia querer. Ele estava fazendo um sacrifício e ele estava vivo, ele não ia querer morrer para fazer um sacrifício, ele morrer, né? Eles imolavam o animal e aquele fogo, aquela fumaça, aquela coisa etérea, era o contato da alma indo em direção a Deus. Então, assim, tinha todo um conceito, tinha todo uma... Mas, gente, isso era por quê? Porque nós éramos muito, quando eu me incluo, porque eu não sei onde eu estava, nós éramos muito ignorantes, bastante ignorantes, né? Então, não faz muito sentido mais o sacrifício, desse jeito, né? Não tem o menor sentido. E a parte, depois ele fala, e dessa forma o sacrifício de animais teria precedido o de humanos, lógico, começamos com os animais e depois fomos em direção aos humanos. Era muito comum você fazer isso com os inimigos, né? E ele pergunta, de acordo com as suas explicações, os sacrifícios humanos não se originaram num sentimento de crueldade, não, mas de uma falta de concepção quanto à maneira de agradar a Deus. Na Bíblia está escrito a hora que Deus fala assim, sacrifício não quero. Ele deixa claro que ele não quer sacrifício. Tem uma passagem, inclusive, que ele desce dos céus vários animais, né? E eu não lembro qual dos personagens bíblicos, para ele se alimentar, e ele se nega. E Deus fala, como? Eu, que é seu Deus, estou aqui te falando que pode, né, para matar sua fome, e você ainda se nega. Então, assim, você vê que
os próprios judeus, na hora que eles escrevem, eles têm essa, como é que fala, essa incongruência, né? Eles não conseguem ser coerentes, né, com o que está acontecendo. 670. Os sacrifícios humanos realizados com uma intenção piedosa poderia ter algumas vezes agradado a Deus? Não, jamais. Mas que Deus julga a intenção, né? Porque quando você fazia um sacrifício humano, igual, por exemplo, né, quando o Jacó quase faz o sacrifício, como é que é? Ele oferece o filho, quase vai fazer, Deus falou, nossa, ele é tão obediente a mim que, né, que vai ter essa manifestação. Então, assim, logo em seguida, eu falei, não é isso que eu quero, não, calma lá, não é desse jeito. Hoje, nós, pais, né, principalmente, nós preferimos nos sacrificar em função do sucesso dos nossos filhos. Mas não nos sacrificar no sentido, né, a gente até brinca, né, nós, pais, conseguimos morrer pelos nossos filhos, mas não conseguimos viver pelos nossos filhos. Cada filho tem que viver a sua vida, né, esse é o correto. Então, na hora que você vê aí sacrifício humano, assim, não precisa nem da gente entrar tanto na história, que a gente vê que o que estava faltando? Faltando conhecer o atributo principal de Deus, que é por amor, né? Então, assim, Deus é misericordioso, é amor, benevolente, sabedoria, o princípio inteligente, completo, né? Então, assim, não faz o menor sentido, mas nós éramos muito ignorantes, né? Eu, às vezes, falo nós éramos, mas nós ainda somos bastante, né? Mas hoje já está melhor, né? Já está bem melhor. 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o máximo que puderem aqueles que não lhes comungam a crença, visando agradar a Deus. Não teria a mesma origem dos que antigamente citavam os sacrifícios humanos? Pois é. Julgar a culpa aí e tentar similarizar, eles até falam, não é bem isso, não. Você está dando guarida a espíritos, você está ouvindo, né, deixando de se sintonizar com o espírito de uma frequência ruim. E isso acontece no dia de hoje. Você vê isso acontecer em campo de futebol, na política, em vários assuntos. E às vezes você tentando conversar com a pessoa, imbuído de uma boa vontade, mesmo assim você dá guarida, você tenta impor no outro uma verdade que nem você ainda sabe se é ou não verdade, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Por quê? Porque, como é que fala? Só um minuto. Na verdade, isso está mostrando o nosso jeito de ser, está mostrando mais da minha natureza do que agradando a Deus. Não existe guerra santa. Existe um movimento para o bem, né? Não tem nada a ver com guerra santa. O que é um movimento para o bem? É o que todos falam, né? Você vai retribuir o mal com o bem. Se você retribuir o mal com o mal, você está perpetuando aquele processo que aquele espírito inferior está querendo divulgar. Então, não é por aí que a coisa caminha, né? Na 671, 72, a oferenda dos frutos da terra teria mais méritos aos olhos de Deus que o sacrifício de animais. Ele já falou que Deus não julga desse jeito, ele julga a intenção. E o fato para ele tem pouca importância. Seria mais agradável a Deus, olha só, seria mais agradável a Deus a oferenda de fruto da terra que o sangue das vítimas. Né? Isso é verdade. Mas, como já lhe dissemos e repetimos sempre, a prece proferida do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderiam lhe fazer. Ou seja, a sua intenção é o que conta. A sua intenção é o que conta. E já aqui, já em cima da hora, né, só para fechar, não haveria uma forma de tornar essa oferenda mais agradável a Deus, consagrando ao amparo daqueles que lhe falta? Ou seja, eles estão perguntando aqui agora bom, se eu vou fazer um sacrifício, em vez de eu oferecer a Deus, oferecer pessoas que estão precisando, né, porque a gente oferecia muito para os quem acabava ficando com todas as oferendas, era o sacerdote. Ele falava, não seria o caso, então, de eu fazer as oferendas aos pobres? Lógico, lógico que a ideia é ótima, a ideia é fantástica. Por quê? Porque você está fazendo você está fazendo caridade. Agora, você não vai imolar um animal, falar, Deus, eu estou matando esse animal para purgar
desculpa eu estar rindo, mas é porque eu acho engraçado mesmo. Porque eu estou fazendo isso para purgar os meus pecados. Não, não é isso. Você está fazendo uma cesta básica, onde você monta, por quê? Porque você quer ajudar uma família carente, né? É isso que eu acho que você deveria pensar. Então, é igual ele fala, Deus bendiz sempre aqueles que fazem o bem. Amparar os pobres e aos aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Você quer fazer uma honraria a Deus? Faça essa honraria. Né? Cuida dos nossos irmãos, que é a melhor forma de agradar a Deus. Não precisa de sacrifício. Então, nós encerramos a lei de adoração. Amável, se me desculpa, eu vou roubar só um minutinho da sua hora. Nós estamos encerrando aqui a lei de adoração. Eu vou sugerir a vocês, como leitura, vou até mandar aí para vocês, o texto chamado Servir a Deus. Tá? Esse texto está no livro Religião dos Espíritos, e ele termina, o último parágrafo dele, né, ele vai contando tudo, ele fala, ele termina e fala, cultiva, pois, tua fé conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Então, fica aí desse texto, né, essa frase bonita que o texto termina, eu mando aí para vocês, num comentário aqui, para vocês poderem pensar um pouco sobre ela. Tá ok? Então, muito obrigado a todos e pela presença, e até semana que vem, na terça-feira, se Deus quiser. Bom final de semana a todos.